Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 30 de abril, o quarto domingo da Páscoa, o famoso domingo do Bom Pastor. A palavra de Deus está no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo do 1 até o 10. Naquele tempo, disse Jesus, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele. Porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são os ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, o bom pastor. Jesus, o bom pastor. Neste domingo, a igreja também tira, vamos dizer assim, uma pauta muito importante e coloca visivelmente para que todos tratem ela, que é as vocações. Porque, além de Jesus ser o bom pastor, os padres, bispos também são pastores. Deveriam fazer o papel de Cristo aqui na terra, pastorear suas ovelhas, pastorear os católicos. Mas nós temos visto números alarmantes dentro da Santa Igreja Católica. Quem salvará a Igreja Católica? Esta é a pergunta. Por quê? Um assunto que é muito comentado quando se fala das vocações é a diminuição drástica de seminaristas e de vocações na Igreja Católica. Porém, temos que fazer uma divisão. A diminuição exatamente em dois locais: Europa e principalmente América Latina. Aqui está ocorrendo uma diminuição vocacional, mas muito drástica. E o que nós temos especificamente nesses dois locais? Não posso dizer continentes, porque Europa sim um continente, mas a América Latina ela pega América do Sul, América Central, né? Só não Estados Unidos e Canadá. Enfim, essa América Latina e a Europa, nós temos na Europa o modernismo, uma heresia terrível, e aqui a fatídica teologia da libertação que tem matado as vocações. Saiu uma pesquisa muito importante na Alemanha, por exemplo, na Alemanha, que vamos dizer assim, é o carro-chefe do modernismo na Europa, da onde surgem todas essas heresias, e é muito importante nós trazermos esta pesquisa, porque 44% dos alemães católicos pensam que todos os bispos devem renunciar para tentar que se resolva o problema que está tendo na Igreja da Alemanha, de abusos e tantas outras coisas.
Meus irmãos, vocês já pensaram que 40 e quase 50% dos católicos falarem que os bispos precisam sair porque não confiam nos bispos? Vocês já pensaram nisso? Como está sendo feito esse pastoreio? Aqui no Brasil, diante daquela pergunta do jovem repórter da CI Digital, o Gustavo, lá na coletiva de imprensa da CNBB, que ele mostra que dos anos 70 para cá, o Brasil saiu de 90% para 50% de católicos e caindo. A estimativa é que em 20 anos se tenha mais protestantes no Brasil do que católicos. O que tem especificamente aqui no Brasil? Teologia da libertação. Então, vocês já pensaram nisso? Essa matéria a respeito da percentagem aqui dos alemães está no Infocatólica, mas eu quero trazer uma outra matéria que contrapõe este exemplo, da Infovaticana. As vocações ao sacerdócio estão aumentando na África e na Ásia. A Europa sofre. Meus irmãos, o que tem especificamente na Ásia? Pregação evangélica verdadeira. Por quê? Porque na maioria dos países, principalmente China, você não pode pregar. Então, ou o padre anuncia verdadeiramente o evangelho de Jesus Cristo, ou não vai dar certo. Na África, ou onde está ocorrendo uma grande, vamos dizer assim, conversão em massa do continente africano ao catolicismo, o que ocorre? Pregação da verdade. Lá eles não têm tempo para ficar falando de colocar o pobre e não sei o quê, porque lá eles têm que trabalhar realmente pelo pobre. Porque lá é um continente paupérrimo. Vocês estão entendendo? Então, na África, que, vamos dizer assim, é o continente mais pobre, não se tem teologia da libertação que fala do pobre. Lá se é pregado o evangelho. Lá na Nigéria, por exemplo, onde estão acontecendo tantas perseguições aos católicos, onde você arrisca a sua vida se você vai numa missa dominical, mais de 90% dos católicos que se dizem católicos toda semana estão na igreja ou mais de uma vez na semana celebrando a missa. Aqui no Brasil, onde nós temos toda a liberdade de culto, apenas 8% dos católicos vão ao menos na missa ao domingo ou mais. Porque o que tem... Aí a gente fala o que tem aqui no Brasil e o que tem lá na África. Daí nós vamos começar a ver o discurso. Aqui no Brasil, um discurso da teologia da libertação em muitos locais. O pobre, lá na África, a tradição. Lá cresce conversões, cresce vocações. Aqui, libertação, o povo está indo para o protestantismo. Vocações vazias, sumidas. Então, será que nós não conseguimos entender o que está acontecendo? E daí os bispos, na entrevista, não responderam nada com nada. E um ainda fala assim, nossa, foi muito bonito, 400 bispos rezando o terço. Frei Gilson reza o rosário com 200, 300, 400 mil pessoas ao mesmo tempo. O rosário não é um terço. Será que as pessoas não estão vendo que os católicos querem vida espiritual, querem pregação verdadeira? Imagina só, se Jesus, o bom pastor, pregasse uma teologia da libertação. Se ele converteria as pessoas. É óbvio que não. E aqui eu quero citar
o venerável Fulton Sheen, grande bispo americano, que um dia será elevado aos altares, né? Ele já é venerável, será beatificado, porque foi um grande homem defensor da verdade. Ele fala assim: quem vai salvar a igreja? Não são os bispos, não são os padres e nem os religiosos. É você mesmo, o povo. Você tem a mente, os olhos e os ouvidos para salvar a igreja. Tua missão é ver se os padres agem como padres, se os bispos agem como os bispos, se os religiosos agem como religiosos. Bispo Fulton Sheen. Meus irmãos, não existe mais católico bobo. A maioria do católico quer a verdade, quer o evangelho pregado, quer que as meditações sejam pautadas na verdade de Cristo, não quer ideologias. O povo está acordando. Tanto que, se a gente vê os apostolados católicos aqui no YouTube, por exemplo, que defendem a verdade, como estão crescendo. É apostolado com 250 mil, é apostolado com mais de 200 mil, Centro Dom Bosco com milhares e milhares, sei lá, acho que é mais de 300 ou 400 mil, Centro Dom Bosco, e tantos outros canais defendendo a verdade crescendo. E a gente vê os canais, vamos dizer assim, lero-lero aí, não tem relevância. Não tem, se você pega o próprio canal da CNBB, não tem 100 mil inscritos, e se você vai ver a quantidade de visualizações que tem nos vídeos, são poucas. Mas por quê? Porque as pessoas não querem lero-lero. As pessoas querem verdadeiramente a pregação do evangelho. As pessoas não querem esse discurso politizado. As pessoas querem a verdade. Daí quando vem um padre José Augusto, um padre Paulo Ricardo, um Dom Adair anunciando a verdade, os seus apostolados, apesar que o padre José Augusto não tem nenhum apostolado oficial dele, são apenas canais que compartilham, né, o áudio da sua homilia que ele grava. Mas se você somar as visualizações que tem ali, uma pregação dele de todos os canais, ultrapassa 100 mil visualizações ao dia. E daí a gente vê Rosário do Frei Gilson, 200, 300 mil pessoas rezando. Mas por que esse contraponto, né? Por que esse contraponto? Canais conservadores gerando conteúdo e as pessoas absorvendo, né, esse conteúdo, e os canais catolicismo lero-lero não tem relevância. Por quê? Porque os leigos não são mais bobos. Nós queremos a verdade. Esses dados que eu trouxe aqui mostram que a igreja só será salva se nossos padres e bispos começarem a voltar à essência, a voltar ao evangelho, a voltar ao primeiro amor. É isso que nós queremos. Como São João escreve na carta à igreja de Éfeso, se eu não estou enganado, voltai ao primeiro amor, ele fala. Vocês abandonaram a verdade. Voltai ao primeiro amor. Então, queridos irmãos, é isso que nós queremos. É isso que nós precisamos. Nós queremos que os nossos pastores preguem a verdade. Mas nós leigos também, nós não podemos ser condizentes com esse discurso politizado, não. Nós temos que defender também, ir ao bom combate. Porque se os pastores muitas vezes, não todos, claro, né? Não podemos generalizar, mas se uma grande parte está pregando coisas que nós não queremos escutar porque não são palavras de vida eterna,
Nós temos que começar a mostrar que nós queremos a verdade e não esse discurso politizado. Então, rezemos pela igreja, rezemos pelas vocações verdadeiras. Hoje, no Domingo do Bom Pastor, que a igreja reza pelas vocações e façamos a nossa parte em defesa da verdade. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.